Nem toda herança é feita de ouro ou de glória. Algumas nascem da dor, do silêncio e do sangue. Eu sou Bianca Ferreira, curadora de histórias aqui no canal Locra. E hoje, convido você a entrar em um mundo onde segredos dormem sob a pele e o passado cobra seu preço. Prepare-se. Você está prestes a ouvir Herança de Sombras. Porque a verdade, ela corrói, ela condena e, às vezes, ela mata. Capítulo de hoje, Quando eu te vejo. Segunda-feira de 7 de outubro de 1991. O céu de Vixen estava coberto por um laranja quente, derramando dourado nos telhados e vitrines como se até o sol estivesse curioso com o que estava por vir. O Festival das Lanternas, como era chamado, não era exatamente uma novidade. Acontecia todo final de semana, religiosamente, mas tinha o dom peculiar de nunca parecer igual. Cada sábado trazia um tema novo, luzes diferentes, artistas distintos. Era como se a cidade inteira se reencantasse por inteiro sempre que as tendas coloridas e as bandeirolas começavam a dançar com o vento. Jonas ajeitou a gola da camisa com os dedos nervosos, mesmo sabendo que ela estava perfeitamente desajeitada, como sempre. O reflexo na vitrine de uma loja o mostrou com o cabelo mais bagunçado que o normal, e ele nem tentou arrumar. Ao lado dele, Safira segurava um pirulito de chocolate com o desdém de quem foi obrigada a admitir que estava se divertindo. O que o Elian está fazendo mesmo? Ela perguntou, dando uma mordida pequena no doce. Treinando com a Isolde. Ele disse que podia se atrasar. E a Calista disse que talvez aparecesse no desfile. Safira soltou um som baixo, quase um suspiro. É mesmo? Que pena. Teria sido bom ver isso com ele. E então, com um meio sorriso zombeteiro, ela girou nos calcanhares e apontou para o arco de entrada principal da praça central, onde lanternas flutuantes começavam a subir devagar como estrelas libertas do chão. Já que é assim, vamos nos divertir passeando juntos. Tanto que o Elian vai morrer de inveja por não ter vindo. Pronto, fofo. Jonas travou. A palavra fofo era como uma pedra arremessada direto no estômago. E o sorriso largo dela, mesmo sem malícia alguma, fez o rosto dele corar como se o próprio sangue quisesse se esconder. Sim. Ele respondeu, a voz saindo em um tom que não decidia se queria soar cool ou engasgado. Safira não percebeu, ou fingiu não perceber. Ela simplesmente pegou o braço dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e o arrastou pela multidão como um raio conduzindo um para-raios. A cidade de Vixen se transformava em outro mundo durante os festivais. Havia desfiles com fantasias, bailarinos sobre pernas de pau com roupas cintilantes, carros alegóricos puxados por dragõezinhos mecânicos e trens de lagarta que levavam os visitantes para cenas vivas de contos espalhadas pelas praças e vielas. Uma orquestra no palco na praça central tocava músicas que pareciam embalar as emoções da noite. Isso é muito bonito, disse Jonas, quase para si mesmo. Você só diz isso porque não viu os fogos ainda, disse Safira, lambendo distraidamente o chocolate no pirulito. Eles fazem até a Calista parecer delicada. Jonas riu. Cuidado com o que diz, acho que ela consegue ouvir sarcasmo a quilômetros de distância. Bom, eu sou sincera, não sarcástica. Disse Safira com um brilho de desafio nos olhos. Se eu disser que você está bonitinho com esse cabelo bagunçado hoje, é um elogio de verdade. Jonas tropeçou num paralelepípedo. Safira segurou o braço dele antes que caísse. Não se mata agora, tá? Quero alguém para carregar meus doces mais tarde. Ele não respondeu. Só sorriu, meio torto, meio grato, com as bochechas ainda em chamas. Ela já olhava para a frente de novo, sem perceber o terremoto que provocava com uma única frase. Mais tarde, eles se sentaram no parapeito de uma fonte, com um algodão doce entre eles. As lanternas no céu refletiam na água, e a cidade inteira parecia ter sido construída dentro de um sonho. Por que você acha que o Elian evita vir? Perguntou Jonas, sem olhar diretamente para ela. Talvez porque aqui parece bom demais, né? Como se não coubesse no que a gente está vivendo por dentro, respondeu ela, inesperadamente séria. Jonas a observou em silêncio. Às vezes ela dizia coisas que quebravam a imagem de caos engraçado que ela cultivava. Às vezes ela parecia tão sozinha quanto ele se sentia. Eu gosto disso, disse ele, de repente. Estar aqui com você. Safira olhou para ele de lado, com uma sobrancelha arqueada. É o chocolate ou eu que está fazendo você dizer isso? Os dois? Ela riu. Riu de verdade. Daquele jeito que parecia engolir a noite inteira, como se ela mesma fosse uma estrela prestes a explodir.
Ele riu também, meio aliviado, meio orgulhoso. E por um segundo, entre uma lanterna e outra subindo no céu, não pareceu tão assustador gostar dela daquele jeito. À distância, a primeira batida dos tambores anunciou o início do desfile principal. O público explodiu em aplausos e assobios, e até mesmo Safira arregalou os olhos, impressionada. Ok, acho que Elian e a Calista realmente vão perder o melhor. Jonas olhou para ela, mais do que para o desfile. Eles vão perder mesmo. As ruas de Vixen resplandeciam em cor e euforia. Lanternas dançavam no ar como vagalumes encantados, e os fogos de artifício estalavam sobre os telhados com o som de mundos se abrindo. O Festival das Lanternas florescia em seu ápice. Música ecoava como um coração pulsante e risos ricocheteavam entre becos estreitos e sacadas ornamentadas. Mas Calista caminhava em direção oposta à multidão, não por medo, mas por propósito. Enquanto os outros se entregavam à celebração, ela mergulhava nos becos esquecidos do bairro velho, onde os paralelepípedos, polidos pelo tempo e pelo abandono, ecoavam seus passos com um som quase cúmplice. Os cheiros ali eram diferentes, um misto de pedra úmida, ferrugem e história mal enterrada. A luz dourada do festival morria nas paredes manchadas, substituída por uma penumbra densa que parecia sussurrar. Ela segurava o diário com firmeza, o couro antigo quente contra os dedos trêmulos. Dentro da bolsa, entre mapas riscados com tinta seca e notas febris, dormia a planta de Vixen, rabiscada, remendada, desfigurada de tantas vezes ser consultada. Aquela cidade podia parecer comum à primeira vista, mas Calista sabia que a realidade raramente se apresentava em superfície. Seu destino, a antiga Catedral de Vixen. Hoje, todos a conheciam como um armazém municipal, um depósito de velharias públicas. Mas Calista vira além das mentiras burocráticas. Ela sentia, nos ossos, na pele, no ar rarefeito quando passava perto daquele lugar, que as fundações da catedral escondiam verdades que nunca deveriam ter sido esquecidas. Sua arquitetura, de colunas esculpidas em estilos que já não existiam, destoava do resto da cidade como uma peça deslocada no tempo, como uma memória petrificada de um mundo anterior. Deslizou pelas sombras com a leveza de alguém habituada a não ser vista. Os guardas, sonolentos, mal notaram seu vulto. Na lateral, encontrou a escada enferrujada, descendo para as entranhas da terra como uma vértebra exposta de algum titã esquecido. A cada degrau, a temperatura caía, como se a própria pedra expirasse um frio ancestral. O som de seus passos era engolido pelo eco abafado do subsolo, onde até a escuridão parecia mais espessa. Ao alcançar o fim da escada, acendeu a lanterna. A luz amarelada atravessou as sombras, revelando símbolos gravados nas paredes, a maioria já consumida pelo tempo, mas alguns ainda pulsavam com traços sutis, como se tivessem sido recém-entalhados. Na parede oposta, semi-oculta por teias e pó, havia uma placa rachada. E ali, esculpido em pedra, estava o símbolo que assombrava os sonhos e estudos de Calista, o emblema perdido da cidade do lago. O coração dela acelerou. Um sussurro antigo parecia se erguer do chão. Sem aviso, o diário brilhou em um tom carmesim, vívido, pulsante, como sangue recém-derramado. Saiu da bolsa sozinho, flutuando, virando páginas como se procurasse algo. E então, do fundo de uma fenda na pedra, uma folha emergiu, viva como um espírito, e se uniu ao diário com um estalo abafado. Letras, desenhadas em vermelho profundo como se escritas com dor e memória, começaram a pairar no ar, dançando ao redor dela como um feitiço há muito esquecido. Uma voz antiga e desfigurada, mais sentida do que ouvida, ressoou direto dentro de sua mente. Essa é uma história que ouvi do dragão branco, Anarete, lá nas catacumbas de Niro. Calista ofegou. A voz não vinha de fora, mas ecoava dentro de sua cabeça, reverberando por entre memórias que ela nem sabia possuir. 500 anos atrás, depois da primeira grande guerra mágica, havia uma cidade no lugar onde hoje ergue-se Babylon. Não uma cidade qualquer, mas o coração pulsante do mundo oculto. Lá, raças diferentes coexistiam sem guerra, sem medo. Era um refúgio, até que a sombra foi conjurada. A temperatura caiu ainda mais. A respiração de Calista condensava no ar, turvando sua visão. Babylon estava nascendo. Mas com ela, veio o grande demônio Samael. Um ser que não apenas comandava as trevas, ele era as trevas. Todos os que cruzaram seu caminho foram corrompidos, dobrados, destruídos. A cidade afundou sob as águas negras, e com ela, seu esplendor. As palavras vermelhas giravam ao seu redor, marcando o espaço como uma dança de maldição.
Mas houve resistência. Houve heróis. E então o nome que ela já lera, mas que agora parecia sagrado. Hector Sullivan. O arquimago mais jovem da história. Aos 30 anos, já dominava os aspectos arcanos como se tivesse nascido da própria magia. Ele e seu grupo enfrentaram Samael. A batalha foi titânica, tanto que rasgou o véu entre os mundos. Mas ao final, Samael foi derrotado. Seu corpo, despedaçado e selado, e a cidade, perdida nas profundezas, foi amaldiçoada para sempre. A voz vacilou, enfraquecendo. Debaixo do lago, as ruínas ainda respiram. Elas chamam. E os que escutam, raramente voltam. As letras sangrentas começaram a se dissipar no ar como poeira levada pelo vento. O diário caiu ao chão com um som surdo, vibrante de significado. Calista ficou imóvel, os olhos fixos na capa agora silenciosa do livro. O silêncio ao redor parecia vivo, quase expectante. O som distante da música ecoava desde o centro da cidade, onde as luzes do festival estouravam como estrelas dançantes no céu noturno. Do alto da praia, dava para ver o brilho dos fogos refletindo no mar escuro, salpicando de coruvel espesso da névoa de Vixen. Elian chutava a areia molhada com o tênis sujo, mãos nos bolsos do moletom e a testa franzida como se estivesse decifrando um enigma que só fazia sentido dentro dele mesmo. Você tem o pior timing do mundo, sabia? Disse Isabela, surgindo ao lado dele com um sorriso torto e o cabelo preso de qualquer jeito. Estava com um casaco velho amarrado na cintura e os tênis gastos, como se não tivesse se importado nem um pouco em se arrumar para a festa. Você me seguiu. Elian arqueou uma sobrancelha, mas o canto da boca dele entregava um certo alívio. Não me dá tanto crédito. Eu só vi você sair. E pensei que talvez quisesse um pouco de paz sem as músicas ruins e as conversas piores. Eles caminharam lado a lado por um tempo, sem pressa, o som das ondas preenchendo os silêncios que não doíam. Um foguete estourou no céu com um brilho azul intenso, iluminando o rosto de Isabela por um segundo. Eles parecem tão felizes, né? Ela comentou, apontando com o queixo na direção da cidade. Como se nada pudesse atingi-los. Como se o mundo fosse um grande parque de diversões com algodão doce e finais felizes. E você odeia isso? Não. Só invejo às vezes. Ela deu de ombros. É como se todo mundo tivesse uma chave que eu perdi. E você, parece sentir o mesmo. Elian soltou uma risada curta, olhando o mar. Talvez a gente só tenha vindo com mapas errados. Ou talvez o mundo não tenha lugar pra gente do jeito que somos. Ela parou, virou de frente para ele, os braços cruzados. Elian, não é o mundo que não tem lugar para você. É você que ainda não decidiu onde quer ficar. Isso foi profundo. Eu sou profunda. E sarcástica. Não confunda. Outro foguete estourou, dessa vez em vermelho, e ela se aproximou um pouco mais, os olhos fixos nos dele, sem sorrir dessa vez. Você tá sempre tentando consertar todo mundo, Elian. Mas e você? Quem te conserta? Eu não tô quebrado. Tá sim. Mas tudo bem. Eu também tô. Ela deu um passo a mais, ficando perto o suficiente para que ele sentisse o calor do corpo dela, mesmo com o vento gelado vindo do mar. Só achei que talvez a gente pudesse ficar quebrado junto por um tempo. Elian prendeu a respiração. O mundo pareceu silenciar por um instante. Ou talvez tivesse sido só o jeito que o coração dele parou e recomeçou, tropeçando no peito. E se eu te beijasse agora? Isabela sussurrou, os olhos brilhando com a luz esverdeada de mais um foguete. Ele hesitou, com um meio sorriso nervoso. Você faria isso? Talvez. Se você parasse de pensar tanto. Ela encostou a testa na dele por um segundo. A respiração dela era morna, o toque leve, quase imperceptível. Ouvi dizer que você já tem uma queda pela família Black. Elian riu baixo, encabulado. Isso é uma acusação. É um aviso. Eu não sou como Artemis. Disse Isabela, recuando com um sorriso enigmático. Eu sei. Ela olhou para ele por um último segundo, como se estivesse gravando aquele momento na memória, e então virou-se em direção à cidade, onde as luzes continuavam a dançar. Vai me seguir ou vai continuar se afogando aí nesse drama silencioso? Ele não respondeu. Só começou a andar atrás dela, devagar, com o coração batendo mais alto que qualquer explosão no céu. Elian observou Isabela desaparecer por entre as sombras e luzes da cidade, o rastro do perfume salgado no ar se misturando ao som abafado dos fogos que ainda rasgavam o céu. Ele deu um passo hesitante para segui-la, mas então, como uma lâmina incandescente sendo cravada em sua pele, a cicatriz na testa ardia com uma violência insuportável. Cambaleou,
levando a mão ao rosto. Uma linha fina, irregular e antiga serpenteava acima da sobrancelha esquerda, mas agora ela pulsava, não como carne, mas como ferro fundido. Uma memória antiga e viva. Ao longe, o céu do oeste se transformava. Nuvens espessas e purpúreas se acumulavam com lentidão maligna, uma muralha viva que se arrastava para o mundo dos vivos como se obedecesse a uma vontade própria. Relâmpagos escarlates cortavam seu interior, abrindo brechas momentâneas onde se podia ver algo. Uma sombra girava no centro da tormenta, e de dentro dela, uma forma colossal emergia, indefinida, mas indiscutivelmente humanoide, e infinitamente além da compreensão humana. Era como olhar para o próprio medo condensado. Um terror que não gritava, mas sussurrava com intimidade, enraizando-se dentro dele como uma semente de loucura. A voz surgiu como um trovão que fala. Eu pretendo pegar de volta o que foi roubado. Não foi apenas som. A voz era tudo ao mesmo tempo, seca, cheia de emoção, ecoando em 1000 tons, como se o próprio mundo estivesse dizendo aquelas palavras por vontade própria. Era o rugido de ondas se chocando contra as pedras, o estalar de árvores sendo partidas ao meio por vento ancestral, o uivo da criação sendo rasgado. Aquilo é algo que está totalmente, além da compreensão humana. Elian tentou recuar, mas o vento chegou primeiro. Um sopro cortante e assobiante como navalha, que trazia cheiro de pedra molhada, de carne queimada, de sangue antigo. O som se torceu em rugido, e o céu caiu com um estrondo que fez a praia estremecer. O mar se encolheu. O mundo se calou. Então veio a presença. Seus músculos cederam sem permissão. Seu corpo se curvou por instinto, não por respeito, mas por sobrevivência. Era como estar diante de algo para o qual não se foi feito, como um rato encarando um oceano. Não é culpa sua, querido. A voz seguinte era feminina, sutil, envolvente como veludo envenenado. Quando Elian levantou os olhos, ela estava ali, em pé diante dele. O rosto envolto por um capuz, sombras demais para distinguir qualquer detalhe, exceto pelos olhos. Pequenos, reluzentes. Penetrantes. Eles sorriram para ele com a frieza elegante de uma jiboia prestes a dar o bote. O corpo dele cedeu por completo. Caiu de joelhos, apertando a cicatriz que queimava como uma estrela. Os dedos tremiam. A visão embaçava. A dor não era só física. Era uma memória que tentava se libertar. Um rugido colossal cortou o mundo ao meio. Um som tão monstruoso e vasto que parecia vir de todos os cantos do tempo. O chão vibrou. O céu rachou. Então, o silêncio. Não o silêncio de uma noite calma, mas o tipo de silêncio que vem depois da criação ter sido desfeita. Elian estava em outro lugar. O céu se fora. A areia desaparecera. Nada ao redor era familiar. Era como estar suspenso num espaço entre mundos, onde nem o tempo ousava existir. Ali, o ar era espesso como lama, e cada pensamento soava alto demais. Sua mente estava aberta, vulnerável, como um altar profanado. Ele gritou. E o mundo gritou com ele. Algo ali, algo que não tinha nome, forma ou misericórdia, rugiu dentro do grito dele, espelhando sua dor com uma força devastadora. Era como se houvesse uma versão dele mesmo ali, mas imensa, distorcida, feita de pura dor e fúria. E então, silêncio, de novo. E um sussurro. Você é uma rachadura no véu, Elian. Uma ferida aberta entre os mundos. E nós, vamos usá-la. A cicatriz pulsou uma última vez antes de apagar. O calor sumiu, e com ele, tudo mais. Elian acordou na praia. De joelhos. Sozinho. O mar parecia calmo demais. A cidade estava distante, indistinta, como se pertencesse a outro universo. O som dos fogos ainda existia, mas parecia vir debaixo d'água. Ele se ergueu devagar, trêmulo, com os olhos fixos no oeste. As nuvens haviam desaparecido, ou talvez nunca tivessem estado lá. Mas a cicatriz. Ela ainda ardia. Fraca. Latente. Como um lembrete. Obrigada por me acompanhar até aqui. Sua presença torna essa jornada ainda mais mágica. Se esta história tocou você de alguma forma, não esqueça, curta, compartilhe com quem ama narrativas intensas e emocionantes e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. Ative o sininho. O mundo oculto nem sempre avisa quando está prestes a se revelar. Eu sou Bianca Ferreira e estarei te esperando no próximo capítulo de Herança de Sombras aqui no canal Locra. Até lá, cuide-se bem. E lembre-se, algumas sombras não querem apenas assustar, elas querem ser vistas. Cada encontro tem um propósito. E o nosso ainda está só começando.
Nos vemos em breve.